Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 5 de setembro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Ataques cibernéticos custarão à Alemanha 206 bilhões de euros neste ano. Escolas na Pensilvânia são vítimas de ataques de ransomware. E FreeCycle confirma a violação massiva de dados que impactou 7 milhões de usuários. E eu começo com essa notícia que fala: ataques cibernéticos custarão à Alemanha 206 bilhões de euros neste ano. As violações de dados e o sequestro de equipamentos de TI, bem como a espionagem e sabotagem digital e industrial, custarão à Alemanha 206 bilhões de euros neste ano, segundo o relatório da Associação Digital Alemã Bitkom, que tem como base uma pesquisa feita com mais de 1.000 empresas daquele país. Esse é o terceiro ano consecutivo em que os danos ultrapassam a casa dos 200 bilhões de euros. Apesar de um ligeiro declínio no número de empresas afetadas por ataques cibernéticos no último ano, de 84% para cerca de 75%, a ameaça continua significativa. Wintergerst observou que esta diminuição indica o impacto positivo das medidas de proteção implementadas pelas empresas. Curiosamente, quando as empresas foram questionadas se os ataques cibernéticos ameaçavam a sua existência, 52% responderam afirmativamente, um aumento notável em relação aos 45% do ano anterior e apenas 9% há 2 anos. Essa mudança, segundo Wintergerst, sublinha a gravidade presente no cenário de ameaças cibernéticas. Das empresas que sofreram ataques, 70% relataram o roubo de dados confidenciais, um aumento de 7 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Além disso, 61% das empresas indicaram que as suas comunicações digitais estavam comprometidas, um aumento de 4% percentuais em relação ao ano anterior. Em resposta a essa ameaça crescente, Sinan Selen, presidente do Gabinete Federal para a Proteção da Constituição, serviço de inteligência da Alemanha com sede em Colônia, enfatizou a necessidade de uma cooperação mais forte com parceiros, de detecção e resposta rápida a ataques e da adaptação contínua dos mecanismos de defesa. O custo crescente do roubo digital, da espionagem e da sabotagem na Alemanha, segundo a agência, sublinha a necessidade urgente de as empresas reforçarem as suas defesas cibernéticas e colocarem como parceiros para combater essa ameaça crescente. Não sei vocês, mas o que vocês pensam sobre essa questão de impacto financeiro relacionado a ataques cibernéticos ou a problemas ligados à segurança cibernética? Se você tem, por 3 anos consecutivos, perdas e projeção de perdas superiores a 200 bilhões de euros, entendo que valha você começar uma campanha de conscientização para que as empresas, para que as pessoas tenham mais cultura e entendimento sobre segurança cibernética e sobre as boas práticas de segurança cibernética. É a mesma coisa que, agora pensando num contexto obviamente muito menor, mas quando você tem um risco, você investe, obviamente, um valor para que aquele risco não se materialize. E, obviamente, boa parte das vezes, pelo menos deveria ser assim, né? Você acaba investindo um valor menor, mas implementando controles que diminuam a possibilidade daquele risco se materializar e você eventualmente ter aquelas perdas. Pois bem, se você já sai com um cenário de 200 bilhões de projeção de prejuízo, quanto você deveria investir para mudar esse cenário? O quanto de análise de causa raiz foi executado para identificar de fato o que tem acontecido e como mudar esse jogo? Essa tem que ser a análise, ou deveria ser. Escolas na Pensilvânia são vítimas de ataques de ransomware. Um distrito escolar na Pensilvânia decidiu manter suas portas abertas na sexta-feira, apesar de ter anunciado um ataque de ransomware que causou interrupções em seus sistemas de computador. Na quinta-feira, o distrito escolar da área de Chambersburg publicou uma mensagem em seu site
e também nas redes sociais, anunciando que se tornou mais um distrito escolar atacado por um grupo de ransomware. Os oficiais do distrito confirmaram que a interrupção da rede estava relacionada a um evento de ransomware e que estavam trabalhando com especialistas forenses terceiros para investigar o evento e seu impacto nos sistemas. O distrito, que fica a cerca de 30 minutos da fronteira do estado de Maryland e atende cerca de 10 mil alunos, disse que todas as escolas abririam em um horário regular na sexta-feira. A escola foi fechada de segunda a quarta-feira da semana passada devido ao ataque. Na quinta-feira, a escola enfrentou um atraso de 2 horas no cronograma e os alunos foram instruídos a deixar todos os dispositivos Chromebook e iPad em casa pelo resto da semana. Ao longo do último ano letivo, dezenas de escolas em vários estados dos Estados Unidos enfrentaram interrupções e o roubo de dados sensíveis de alunos e funcionários. É claro que aqui está falando de um caso específico, mas para quem acompanha o noticiário de segurança cibernética e segurança da informação, sabe que esse tipo de ataque relacionado a instituições de ensino tem aumentado ano contra ano. Então é muito importante que se pense, obviamente, em melhores estratégias de proteção, detecção e resposta a esse tipo de ataque. Por quê? Porque, do contrário, os impactos podem ser grandes. Imagine parar, né, ter que interromper a prestação de serviços por conta de um ataque de ransomware. Aqui falou em menos de uma semana, mas poderia ser mais. Então, ou ainda, né, se acha muito difícil implementar controles, porque são caros, ou pelo motivo que for, qual é a sua estratégia para a recuperação desse tipo de desastre? Isso está claro? Então, são alguns aspectos que qualquer empresa, o que inclui as instituições de ensino, obviamente, precisam estar preparadas. E na última notícia de hoje, FreeCycle confirma a violação massiva de dados que impactou 7 milhões de usuários. O FreeCycle, um fórum online dedicado à troca de itens usados em vez de descartá-los, confirmou uma enorme violação de dados que afetou mais de 7 milhões de usuários. A organização sem fins lucrativos afirma ter descoberto a violação na quarta-feira, semanas depois que um agente de ameaça colocou os dados roubados à venda em um fórum de hackers em 30 de maio, alertando as pessoas afetadas para trocarem as senhas imediatamente. As informações roubadas incluem nomes de usuários, IDs de usuário, endereços de e-mail e senhas com hash MD5, sem nenhuma outra informação exposta de acordo com a FreeCycle. A partir de capturas de telas compartilhadas pelo agente da ameaça que está vendendo as informações roubadas, as credenciais do fundador e diretor executivo da FreeCycle, Darren Beal, foram roubadas no incidente, dando ao agente da ameaça acesso total às informações dos membros e a postagens do fórum. Aqueles que usam as mesmas credenciais em outros serviços online também foram aconselhados a alterá-las para evitar violações de contas. Os usuários devem estar cientes dos atrasos até 1 hora que afetam o processo de redefinição de senha por e-mail, porque o sistema de e-mail do FreeCycle está muito ocupado neste momento, entre aspas. Depois de tomar conhecimento das violações de dados, a FreeCycle disse que também relatou o incidente às autoridades competentes. O FreeCycle possui uma base de usuários compostas por quase 11 milhões de membros de mais de 5.300 cidades locais em todo o mundo. Essa matéria eu extraí do Blipping Computer e tem tanto ponto aqui dessa matéria que pode ser aproveitado para a nossa estratégia. O primeiro item que eu queria aqui chamar a atenção é: se você tem algum sistema de controle de acesso que simplesmente captura a informação de senha e guarda num banco de dados com hash em MD5, isso não é seguro há muito tempo, mas há muito tempo. Onde está o salto para colocar um elemento além? Porque esse tipo de base de hash MD5 de senha é vendido no mercado criminoso. E, obviamente, pode ser aproveitado.
Boa parte das senhas, sabendo que os usuários não têm uma cultura de segurança, são senhas fracas, são senhas comuns, que a partir, obviamente, do comprometimento do banco de dados com hash em MD5, obviamente é simples saber qual é a senha utilizada. Então, esse tipo de erro não pode mais ou não deveria mais ser cometido. Primeiro ponto. Segundo ponto, mais voltado para a conscientização dos usuários. Se as senhas são reaproveitadas em diferentes serviços, é isso que pode acontecer. Uma senha comprometida pode impactar na segurança de vários. É por isso que precisamos trabalhar fortemente os aspectos de conscientização dos usuários para evitar esse tipo de prática. E galera, olha, percebam, aqui é um serviço considerado interessante. Não há fins lucrativos, é simplesmente realmente para fomentar a troca de itens usados entre pessoas. Às vezes, pessoas acabam se inscrevendo em vários sites, consumindo apps gratuitos, enfim, criando credenciais e, obviamente, podem ser impactadas pelo vazamento, pela exposição dos seus dados muitas vezes. E como que você monitora esse tipo de situação? Você acompanha os vazamentos que estão relacionados às suas credenciais? Deveria. Esta é uma boa prática. Então, pessoal, essa matéria aqui, embora curta, objetiva, e que tenha acontecido, ela até está em inglês, mas tem acontecido em um outro país, há uma série de lições que podem ser aproveitadas. E é isso que acontece. No momento que você avisa todo mundo, olha, troquem as suas senhas, elas foram comprometidas, e o sistema não está acostumado e não tem a capacidade de receber essa quantidade de requisições simultâneas, vai encontrar dificuldade. Como a matéria disse, até 1 hora. É quase um ataque de negação de serviço dentro de uma estrutura que não está preparada para receber essa quantidade de solicitações. Então, sim, ó, tem um monte de aprendizados que essa matéria acaba trazendo e eu espero, sinceramente, que façamos bom uso. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia e até a próxima!